Olá, amigos! Estamos aqui para mais uma edição do programa Livros que Iluminam, na FEB TV, nesse ambiente agradabilíssimo que é a Biblioteca de Obras Raras da FEB em Brasília. Com muita alegria no coração, recebendo uma vez mais Maíse Braga, palestrante, trabalhadora do Movimento Espírita. Maíse, seja muito bem-vinda. Obrigada. E nós conversamos já sobre temas tão importantes e vamos dar continuidade desta vez falando sobre a obra Libertação. Libertação, uma obra do espírito André Luiz, ditada a Francisco Cândido Xavier. Maíse, por que você escolheu Libertação? Por egoísmo. Ele é o meu favorito. De todas as obras de André, ele é o meu favorito. Você sabe que há momentos na vida em que eu digo, é hora de relê-lo. Porque, meu amigo, quem de nós não foi ou não é Gregório ainda? Na sua loucura, no seu desejo de poder, na sombra que trazia em si e que não admitia, nas suas razões por fazer todo o mal que podia fazer e ignorar todo o bem que podia realizar. Todos nós somos Gregório. Que maravilha. Maíse, eu me recordo com muita saudade, já acredito mais de uma década, embora sejamos jovens, não é? Seminovos, enfim. Eu ouvindo numa das suas palestras a apresentação, uma espécie de prefácio que Emmanuel faz desse livro contando a história do peixinho vermelho. O prefácio daria um livro. Confesso a você que de todos os prefácios, e há lindos nas obras, mas esse é inimitável. Porque a história do peixinho vermelho, e aí eu digo que André Luiz fez de propósito, é a história de todos nós. Você poderia contar essa história olhando para aquela câmera ali, por favor, Maíse? Resumidamente, o peixinho vermelho tinha uma vida maravilhosa, de conforto, de não pensar que o mundo podia ser maior do que o lago em que ele vivia. Mas um dia ele achou um buraco que o fez pensar, meu Deus, e se eu sair por esse buraco, o que será que existe lá fora? O que será que eu vou encontrar? E ele era gordinho como todos os peixes do aquário, que só viviam de comer, fez pequena dieta esforçada, passou pelo pequeno buraco e vai dar no rio. E depois pensa no rio, meu Deus, o que haverá depois do rio? E já tinha visto vegetação, animais que ele nunca pensara existir, e ele vai dar no mar. E aí surge uma outra coisa no seu coração. Como viver naquela imensidão de beleza e de liberdade, lembrando daqueles que haviam ficado no aquário? Impossível, porque já havia no seu coração o desejo de repartir essa descoberta. E ele volta então, e claro que é ridicularizado pela pequena sociedade, que não queria se mover de onde estava, porque é tão conveniente não sairmos do lugar em que estamos. Temos raízes que vêm de outras existências e que nos mantêm atados a coisas que precisamos vencer, mas que nosso coração ainda não deseja vencer suficientemente. E então ele é expulso da sociedade. Mas uma seca faz com que todos que ali estavam sejam esquecidos e morrem, porque não tiveram a dignidade de imaginar, será que ele não está dizendo a verdade? Será que o mundo é mesmo só esse aquário onde nós estamos tão apegados e confortáveis? Ou tem muito mais coisa? Então eu acho que, eu tenho certeza, que André Luiz quis dizer, meu Deus, o aquário é um lugar tão pequeno, embora confortável. Vamos em busca do rio, do mar, da sabedoria, do conhecimento que nós negamos sempre, de belezas que nós podemos introjetar e espalhar sem cansaço. E veremos que nosso mundo é tão imenso, mas que ao procurar esse mundo imenso, nós já nos transformamos e queremos que todos compartilhem conosco dessa descoberta extraordinária. Mas Libertação, esse é o título do livro, ditado por André Luiz a Chico Xavier. Por que esse título, Libertação? Porque eu acho que ele, na história de Gregório, conta que, embora parecesse tão poderoso e tão dominador de tantas consciências que ele subjugava, ele ansiava demais por rever o seu passado tremendo e, ao mesmo tempo, libertar-se daquilo que já era uma personalidade que o acompanhava. Tão impregnado estava do desejo de não rever-se, de não buscar uma luz, então ele tinha que cada vez mais estar dentro de si mesmo e expelindo ódio, né?
Nós não temos ideia, acho que graças a Deus já perdemos um pouco a noção do que seja o ódio no mais profundo do nosso ser. Aquilo ao qual nós nos apegamos, porque liberarmos-nos disso e ir no caminho de uma luz é um trabalho tremendo. Nós temos resistência à mudança. Com certeza, sempre. Até há mudanças que, se feitas, nos trarão enormes benefícios. Até na nossa vida pessoal. Às vezes não somos felizes, aquelas situações são opressivas, são situações que não precisamos levar adiante. Podemos transformar, podemos até nos afastar delas se não as transformamos, mas é tão conveniente permanecer. E aí a gente se acomoda. Ah, sempre. E é por isso que a vida vem, não é? Graças a Deus. Eu me lembro mais de uma mensagem de André Luiz que fala: se a gente fizer um pouco de força, não é? Se a gente fizesse um pouquinho mais de força, tudo seria mais fácil. E é interessante que, relendo a questão dos espíritos endurecidos, lá no capítulo 28 do Evangelho do Espiritismo, Kardec, naquela genialidade, ele faz uns prefácios, né? Exatamente. Assim, muito significativos antes de apresentar a própria prece, né? O modelo de prece. E ali dos espíritos endurecidos, já no finalzinho, ele coloca exatamente quando vai se fazer a prece, dirige primeiro ao Senhor, né? Deus ou a Jesus, depois aos espíritos amigos, depois fala diretamente ao espírito, né? Para que ele possa ser tocado no seu coração, para que ele se sensibilize, para que ele tenha um pouco de boa vontade, para poder superar aquilo, porque às vezes ele pode se achar incapaz, mas ele tem condições, porque ele não vai deixar de receber auxílio, né? Você sabe que Gregório sabia muito bem que havia uma intenção da luz em parar a trajetória dele e dar-lhe uma outra possibilidade. Mas ele se negava a isso terminantemente. Ele sabia muito bem quais eram os mecanismos, inclusive, que estavam sendo utilizados, e ele conseguia, de certa forma, fugir de todos, mesmo sabedor lá no fundo da sua alma que o seu tempo de dominar estava esgotando. É um espírito altamente inteligente. Demais. Demais e muito categórico naquilo que pretensamente ele pretendia para si mesmo e para aqueles que dominava. Então, qualquer atitude que resvalasse no autoconhecimento, no fim daquilo no qual ele era um especialista, ele se rebelava tremendamente, ele tinha pavor. Ele introjetava nele todo o desejo de que aquilo fosse um fracasso, mesmo percebendo que ele estava indo inexoravelmente na direção da libertação. Mas ele resistia ao máximo. Totalmente. E com todos os mecanismos de uma alma profundamente inteligente e profundamente engajada no que não é bom. Interessante que Deus sabe muito bem que com a mesma força com que um dia já exercemos a maldade, exerceremos a bondade. E por isso acho que ele não desiste. Ele deve olhar e dizer: meu Deus, mas você é tão talentoso para espalhar a sombra, como não será quando puder fazer a luz, não é? Mas que visão superior, né, Maísa? A gente, se fôssemos nós, talvez num confronto, né, direto, aquela coisa toda, e Deus, Jesus, esses espíritos luminares enxergam com uma sapiência, uma sabedoria. Exatamente. E você sabe, eles não desistem, acho que por isso. Porque por qualquer situação ou para qualquer pessoa nós dizemos: fulano não tem jeito, essa situação é mais forte do que eu, não consigo mais, vou desistir, não é? Ou então julgamos e acusamos o outro porque ele não foi suficientemente forte. Mas é possível estar feliz numa situação como a que Gregório vivia, num verdadeiro reino que ele criou ali, no império das trevas, digamos assim? Sim, porque ele precisava se enganar que aquilo lhe trazia satisfação. Não vou usar a palavra felicidade, mas uma profunda satisfação em dominar, em manter um império sobre as consciências. E castigos terríveis aguardavam as almas que, porventura, se desequilibravam, na opinião dele, e eram recolhidas pelos espíritos amigos. A gente vê ali prisões mesmo, Exatamente, né? Exatamente. O abismo, não é? Se podemos dizer assim, o abismo da própria consciência, do próprio coração e, claro, da vida em torno, que eles faziam questão de mentalizar da pior maneira possível. Uma cidade das sombras, Maísa? Com certeza, e há muitos relatos de André Luiz, já para aquela década de 40, sobre isso. E outra coisa que me faz lembrar quando você fala das cidades das sombras, as almas
abnegadas que vivem no meio dessas cidades, em choupanas humildes, senhoras muitas vezes, humildes, recolhendo e alimentando entidades que se dispõem a sair dali. É o bem disfarçado ali naquele meio. Exatamente, super disfarçado. E como são temidas na sua simplicidade, porque trazem a beleza dos seus corações a um ambiente onde beleza é a última coisa que possa existir na cabeça daquelas pessoas. Que coisa impressionante, não é? André Luiz, com a equipe de companheiros, acaba adentrando esse ambiente trevoso, não é? Sem dúvida. E ele tem uma das primeiras decepções entre as muitas, quando ele percebe que mentores tinham enorme dificuldade, faziam um enorme esforço para mentalmente se eclipsarem na luz que já possuíam e adentrarem esses locais. Ele não fazia esforço algum, porque não precisava imantar-se de uma luz para esconder uma luz que na verdade ele percebeu que não tinha, e ele e os amigos que ao longo dos livros ele vai alternando, amigos formidáveis que faziam indagações que às vezes ele não tinha coragem, tinha vergonha de fazer, a mesma situação, eles não precisavam mentalizar para ocultar-se como um disfarce, porque quase estavam numa situação semelhante. Vale a pena a leitura da obra, porque a gente vê tantas coisas e dignas realmente de filme, não é, Maísa? É verdade. Para a gente poder até entender mais objetivamente, mais materialmente isso tudo que André Luiz narra. É muito importante a leitura e o estudo, porque a gente vai ver essa questão das próprias propriedades, né, do perispírito, a Maísa está falando, para densificar, para tornar ele mais material, para poder acessar determinadas áreas que são muito próximas da própria Terra. Isso tudo está aqui nesse livro, Libertação, num estilo romanceado, muito agradável à leitura, com conteúdo denso para a nossa reflexão. A gente vai para um breve intervalo e volta daqui a pouquinho na continuidade da conversa com Maísa Braga. Fique conosco, por favor. Lembra-te assim, Chorei igual a a verdade não é permitas que o veneno da condenação o amor é a te própria assome a vida. boca. doente, Chorei ao Ama-nos desta encontrar forma. Estamos de volta com o programa Livros que Iluminam, aqui na FEB TV, conversando com Maísa Braga sobre a extraordinária obra Libertação, a obra ditada pelo espírito André Luiz a Francisco Cândido Xavier. Maísa, André Luiz conta para nós uma verdadeira imersão, uma entrada nessa espécie de cidade das sombras, das trevas, em que eles têm até que, né, sobretudo o Gúbio, né, e outros espíritos mais evoluídos, densificarem seu perispírito, deixam de volitar para poder, no caso, caminhar naquelas zonas ainda bastante pesadas. E eles acabam se disfarçando ali para entrar naquele ambiente e não serem, digamos, identificados. Isso é uma demonstração de amor? Sem dúvida nenhuma. E você percebe que há um sacrifício real, porque à medida que se adensam e que vão penetrando nessas regiões de luta, eles respiram com dificuldade. Eles enxergam com dificuldade. E André sentia muito isso, porque obviamente não era um Gúbio. Então ele percebia opressão no seu coração. No fundo, ao adentrar essas regiões de sofrimento, você por um momento sintoniza-se com o que é o sentimento da maioria que ali está, não é? E você entende por que, embora não exista o purgatório, o inferno, como nós o imaginávamos em outros momentos da nossa evolução, existem sim regiões que nosso coração cria, que nossa mente mentaliza e acaba tornando matéria em torno de nós, e que vem do sofrimento e daquilo que nós queremos negar a nós mesmos. A gente poderia dizer que esta obra é um exemplo de conversão do estado ainda de ódio para o amor? Acredito que sim, e com uma grande sabedoria. André Luiz percebe pelos mentores, pelos relatos deles, que o processo
quando você deixa de odiar, mal começou. Porque então virá toda uma renovação através de dolorosos processos de resgate, de reencontros com pessoas que você feriu grandemente, com incompreensões, com solidão afetiva. Aquele Código Penal da Vida Futura, lá do capítulo 7 da primeira parte do Céu e Inferno, Maíse, é aplicado realmente. Exatamente, em todos os detalhes. E nós temos mecanismos de defesa daquilo que não queremos muito fortes em nós. Então, é aí que o processo fica complicado. Como que Gregório queria? Ele não podia sair daquela situação, porque ele, na sua inteligência, sabia muito bem que então começaria o longo processo, que duraria séculos, de reencontrar a si mesmo, reencontrar todos os panoramas terríveis que havia criado, dentro e fora de si, para recomeçar. Quando Manuel Filomeno de Miranda, pela psicografia de Divaldo Franco, esse apóstolo do bem entre nós, dita o livro Trilhas da Libertação, editado pela Federação Espírita Brasileira, ele coloca, Maíse, um capítulo chamado Gênio das Trevas. E ali ele coloca um verdadeiro plano de ação, planejamento estratégico dessa genialidade trevosa que estaria em plena ação hoje. E ele coloca 4 elementos, se me recordo assim, começando com a questão do poder, depois do narcisismo, depois da questão... Aliás, primeiro é o sexo, a questão do o uso desvirtuado do sexo. Depois vem a questão do poder, o narcisismo e o dinheiro. São 4 elementos aí que a gente vê de atuação do plano das trevas. Naquele ambiente em que Gregório comandava, isso era uma coisa comum. Sem dúvida. E você sabe o que é mais preocupante e triste? Que a sombra tem grandes facilidades de nos utilizar. Por quê? Isso porque temos dentro de nós esses desejos tantas vezes inconfessáveis e subreptícios. Quanto mais espertos, entre aspas, parecemos, mais espertos ficam aqueles que não querem o nosso bem, sutilmente determinando algumas coisas. Às vezes não é o dinheiro que vai afetar você, até porque ele tem dificuldade de chegar até você. Mas você se sentir poderoso sobre alguém é mais fácil, não é? Você se deixar levar afetivamente por pessoas que não têm e não podem e não devem fazer parte da sua vida afetiva. Mas é aí que nós queremos. Aquilo que não é para nós, nós queremos. E tantas vezes a sombra que nos persegue por anos, às vezes no último instante, consegue por uma tolice da nossa parte nos atingir de verdade. Quando acreditamos que os outros que dizem que somos semi-perfeitos estão certos, acho que esse é o maior dos perigos. Me recordo que Chico, certa feita, já com mais de 80 anos, perguntou a Emmanuel: eu já estou idoso, como o senhor ainda é tão rigoroso comigo? E Emmanuel, sem abalar-se, sabendo provavelmente que ele viveria até os 92, disse: porque às vezes a surpresa desagradável está no último pedaço do caminho. E guardo isso comigo, porque se ele teve a preocupação de dizer isso a um Chico Xavier, não é? Que dirá nós. Nossa, podemos alegar que temos muitos anos de trabalho, de palestras, de estudo, mas temos que saber que até o último instante de nossa vida na Terra estaremos sendo testados sob todas as formas. A trajetória ela vai até o último passo. Meu amigo, quantas pessoas conheci quando comecei a fazer palestras aos 15 anos que eram extraordinárias como divulgadores e oradores. O problema foi que em algum momento surgiu alguma coisa que os impediu de continuar. E isso é muito complicado. É muito complicado. Isso aí vale para todos nós. Todos somos aprendizes, né, Maísa? Sem dúvida nenhuma. Temos as nossas necessidades. Inclusive, o próprio André Luiz coloca, né, vários trabalhadores, isso a gente vê, inclusive, na própria obra Entre a Terra e o Céu, né, na obra Ação e Reação também. Que é maravilhoso. Pois é visto com clareza que espíritos responsáveis por determinadas atividades, eles têm o seu passado. Sem dúvida nenhuma. E as pessoas ainda se acham, no meio espírita, por exemplo, no trabalho, imprescindíveis.
Quando você percebe claramente que a espiritualidade tem um compromisso maior. Se você não criar condições de trabalho, outras pessoas criarão. Nós somos instrumentos. Sem dúvida nenhuma. E o que nos honra é que a seara é de Jesus, mas somos chamados a cultivar pequeno pedaço. Isso é a honra absoluta. E devemos estar afinados, né? Mas... Sempre, porque se não houver afinização, eles procurarão outros, com certeza. Mas conosco permanecerá a tarefa interrompida. Pois é, Gregório tinha todo esse orgulho do poder, não é? Da dominação que ele exercia naquele ambiente trevoso. E permaneceu alimentando isso. Ele tinha uma força, a gente poderia dizer, mas moral sobre aqueles que ele comandava? Ele tinha a força do pavor que ele inoculava. Você percebe claramente que todos os seus asseclas tinham pavor dele. Como se ele fosse um deus. Então, o medo de contrariá-lo, o medo de ser pego em algum desvio de uma ordem que havia sido dada, era tremendo. Que eram punidos na certa. Com tortura, inclusive, não é? Então, você percebe que esse era o grande poder que ele tinha, né? De parecer àquelas pessoas que não haveria solução para elas e que elas tinham que criar uma convivência naquela sombra, né? Sem imaginarem que mesmo na sombra existe uma luz. E quando a pessoa se apercebe disso, aí surgiu o poder maior de todos. Eita. O livro é maravilhoso. Nós temos aqui, em dado momento, aquele personagem que é o Saldanha. Sim. Ele é uma espécie de guarda-costas ali, Isso mesmo. não é? De Gregório e tal. Mas ele é tocado, não é, Maíse? Porque todos nós temos o nosso calcanhar de Aquiles. E ele era a filha que ele amava e que ele havia deixado na terra. E que passava por um processo dificílimo de obsessão. E a espiritualidade, naturalmente, fez com ele um acordo. Ajudaria a moça, mas em troca ele também teria que se ajudar. E isso trouxe uma série de consequências positivas. Mas ele simplesmente transferiu o pavor que ele tinha de contrariar Gregório e de toda aquela vida que ele havia feito para ele mesmo, pela gratidão de ver a filha ser socorrida. Ele que se considerava alguém absolutamente sem mérito algum. Mas quando a filha é socorrida pela espiritualidade, então tem nele um seguidor absoluto. Mas tem uma cena que me toca, eu estou até emocionado aqui, que é, se me recordo, é Gúbio colocando como se fosse no seu colo, não é? Aquelas entidades e acariciando de um jeito tão amoroso. É verdade. Aquilo, naquele momento, converteu, né? Saldanha não resistiu. Sem dúvida nenhuma. E há uma frase de André Luiz maravilhosa que ele diz: as trevas lutaram, mas ante a luz as trevas não resistiram. Não é? E não tem como resistir mesmo. Você vê que a figura da mãe, por exemplo, é algo que abala profundamente a alma sofredora. Nossa, não é? A mãe é tocante, a mãe é algo extraordinário. Aliás, Gregório, como é que ele, depois de toda essa trajetória, como é que ele acaba, digamos assim, cedendo a essa resistência do mal, do ódio? Porque ele sabia que, ele não sabia, ficou sabendo com certeza mais tarde, que a mãe havia intercedido, pedindo que ele fosse retirado daquela situação. Só o coração dela. Ela sabia que o anseio de séculos dele era reencontrá-la. Ela era a fraqueza, se posso usar a expressão dele, não é? A fraqueza dele era revê-la. Né? Então, ele tinha que ter aquele bastião de sombra à frente sempre, mas quando a mãe lhe surge, e que momento maravilhoso quando ele, usando uma espada, porque ele tinha toda a mise-en-scène da Idade Média, não é? Ele lança a espada à frente daquela luz que ele não havia identificado ainda e diz: por quem és? Aqui estou pronto. Qual é a arma com que lutaremos? Você segura essa emoção aí, porque a gente vai continuar daqui a pouco, logo após o nosso breve intervalo. Fique conosco, a gente continua conversando com Maíse Braga aqui no programa Livros que Iluminam na FEB TV.
Estamos de volta com o programa Livros que Iluminam aqui na FEB TV, conversando com Maíse Braga. Estávamos falando, Maíse, aqui no intervalo, que esses livros são infindáveis nos seus conteúdos. Que coisa impressionante, quantos ensinos. É verdade. Os livros de André Luiz, percebo bem que cada capítulo daria uma palestra. É complicado você condensá-lo num determinado tema, porque muitas coisas ficam de fora. Há leituras importantes que cada capítulo traz, né? Da superação de si mesmo, do quanto fugimos de nós mesmos, de algo que... me recordo que uma vez numa palestra eu disse: a morte fatalmente virá, corrigida pelos espíritos que me disseram: a morte nada tem de fatal. Não é? E é verdade, nós ainda achamos que, e relendo a obra de André Luiz, percebemos que era também uma ignorância dele, no aspecto de dizer: não, eu posso dominar toda essa situação. Eu não preciso da fé, do bem, não é? Eu não preciso de uma solução equilibrada. E apanhamos muito até descobrir que estávamos muito enganados. Pois é, eu me recordo da leitura, que estávamos citando A Crise da Morte, Ernesto Bozano, né? E alguns espíritos relatam assim que a grande surpresa que tiveram diante da passagem, não é, foi a de se declararem mortos. Mas como morri? Eu estou tão vivo. E André Luiz mostra essa vivacidade, todo esse dinamismo no plano espiritual. É verdade. É como lembrar Paulo de Tarso: morte, onde está a tua vitória? Né? Mas era Paulo de Tarso. Então eu acho eu acho que a única morte que realmente existe é quando morre a nossa esperança, quando morre a nossa certeza de que nós vamos sair daquelas situações difíceis, mas tem que começar por nós. Maíse, eu me lembro no livro Como Falar em Público Sem Desencarnar de Medo, eu entrevistei, né, tive a satisfação de entrevistar você. E nós destacamos uma das respostas que você deu, porque aquilo marcou para mim assim indelevelmente. Qual foi, né, a sua palestra mais importante? E aí, não sei se você se recorda, você disse: olha, a palestra mais importante que eu fiz em toda a minha vida foi para 8 anciãos, idosos, sobre a morte. E 2 deles... desencarnaram na semana seguinte. Exatamente. Eu fui avisada, inclusive, pela instituição onde eu tinha ido falar, que eles haviam desencarnado. E que o assunto da semana inteira tinha sido a palestra e como eu tinha enfocado vários aspectos da morte. E porque também, na velhice, vivíamos muitas vezes uma solidão, provocada às vezes até por pessoas que nos amavam, mas não o suficiente para estar conosco. E abandonam. Porque ali estavam todos eles nessa situação. É difícil, não é? Retornando aqui ao Libertação, porque a gente está num estado de emoção aqui, que você começou a falar da relação entre... Gregório e a mãe. O filho e a mãe. É verdade. Como é que é isso? Porque é uma coisa mágica, esse amor de mãe, a gente tem explicação para isso, Maíse? Eu acho que mãe, geralmente, é alguém que nos busca lá no sofrimento onde nós estávamos e nos recolhe para que nós comecemos de novo. Então, a figura de ser mãe é muito isso, não é? E me recordo do Emmanuel, através do Chico, dizendo que Deus confiava tanto nas mulheres que entregavam uma criança à mãe 9 meses antes de entregar ao pai. Que lindo. E acho que ele sabia disso, né? Que era importante. E Gregório tinha esse grande anseio de reencontrar essa mãe, e a mãe tinha, lá no fundo da sua alma, embora já fosse uma alma avançada, um remorso da mãe que ela tinha não sido, porque o amava intensamente, mas nos primeiros albores das situações que o levariam à sombra, ela, de certa forma, se julgava não disciplinadora realmente, não correta completamente, não observadora para ele de caminhos que começavam a surgir na sua alma. Faltou pulso? Eu acho que excedeu-se o amor. E aí, quando ela o reencontra, sabendo daquela situação gravíssima em que ele estava, ela roga, né, das esferas onde vivia o retorno dele a um novo início. E quando se reencontram é impressionante, porque ele então não a reconhece, ela estava com o rosto velado, apenas ele vê a luz. E quando ele toma da espada e diz: por quem és? Qual a arma que trazes para que nós possamos nos bater? E ela então diz a frase inesquecível: a única arma que eu tenho é o amor com que eu sempre te amei. E aí ele desaba completamente, porque ela retira o véu e ele reencontra aquela mãe que era o anseio mais oculto do seu coração, não é?
E ele se ajoelha e volta a ser um menino. E ela o recolhe. E André Luiz diz que ao ver aquela cena, ele disse, meu Deus, a luz se fez em meio à sombra absoluta. E recolheu a sombra nos braços, como uma criança, não é? Então, tudo aquilo, ele tinha um poder incrível, ele dominava consciências encarnadas e desencarnadas, se desfez ali. Se torna um menino novamente. E com todo o amor daquela mãe que tinha vindo buscá-lo. Que coisa impressionante, o amor. Leon Denis, na sua sabedoria poética e filosófica, ele diz que o amor é o princípio e o fim de tudo. É verdade. Me recordo quando fala de mãe também do Chico, ela já internada, na verdade já morta, já desencarnada, caiu uma chuva, ele foi para debaixo da mesa da cozinha, ele tinha medo dos trovões, e ela aparece debaixo da mesa da cozinha. E Chico surpreso, porque sabia que ela estava internada. E ela diz a ele, meu filho, eu vou para outro hospital. Eu vou para outro hospital, mas não se preocupe, você vai ficar bem. Assim que eu puder, eu estou de volta. E ela desapareceu e ele perdeu o medo daquela chuva. E, no entanto, ela já havia desencarnado. O hospital que ela se referia não era da Terra. Do plano espiritual, né? Mas foi a mãe, ao saber do medo que aquele filho tinha dos trovões, que apareceu embaixo daquela mesa. Essa figura da mãe, não é? É. A gente vê aqui o que você narrou ali, e de súbito desvelou o semblante vestalino, revelando-lhe a individualidade num dilúvio de intensa luz. Imagine o que era o rosto dessa mulher. Nossa! Contemplando-lhe então a beleza suave e sublime, banhada de lágrimas, e sentindo-lhe as radiações enternecedoras dos braços que agora se lhe abriam, envolventes e acolhedores, Gregório deixou cair a lâmina acerada e de joelhos se prostrou, bradando, mãe, minha mãe, minha mãe. Já imaginou, meu amigo? Nossa. O que foi esse momento para alguém que achou que nunca ia mudar? De repente ele percebe que a luz tinha ido procurar por ele, na sombra em que ele vivia. Que emoção, meu Deus! E ela ainda responde, né? Matilde enlaçou-o, exclamou, meu filho, Deus te abençoe, quero-te mais que nunca. Já imaginou? O choque, né? Para ele, nas fibras mais íntimas, naquele perispírito enlouquecido, desgastado, hebetado de energias terríveis que iam e voltavam, de repente se ver ali, né? Desmonta tudo, Meu né? Deus do céu, num caminho de alguém que tinha saído de onde estava, ou seja, deixou o conforto, aquilo que ele pensava que era o esquecimento dela em relação a ele, para estar ali. Não havia quem pudesse resistir. É por isso que o amor é a solução de tudo, não é, Maís? É verdade. Jesus sabia tanto disso que afirmou: o amor cobre a multidão de pecados. E nós não acreditamos. Eu estava assistindo uma palestra do colega Saulo Silva, né, que coordenou esse trabalho do Evangelho por Emmanuel, os comentários de Emmanuel, são 150 fontes, uma coisa extraordinária, versículo a versículo dos Evangelhos, né? E a FEB já publicou Mateus, Marcos, Lucas, agora vai publicar João, enfim, são 7 volumes no total, mas uma maravilha, assim, até a gente lançou recentemente na comunhão o livro, Sim. já o 3º volume, que Sim. segundo Lucas. E ele disse uma coisa muito interessante, porque a questão do amor a Deus e o amor ao próximo não é uma novidade de Jesus, porque isso já vinha da revelação mosaica. Claro que a gente entende que todos esses vieram antes, durante e depois, eram missionários encaminhados por Jesus, como o Cristo de Deus, né, o governante espiritual da terra. Mas o Jesus, o Cristo, ele traz a novidade, com a boa nova, o Evangelho, do amor aos inimigos. É verdade. E do amor de alguém que queria realmente mudar a vida. Humberto de Campos lembra, Madalena tinha um sonho que era ter filhos e aí ela não teria. Então, Jesus propõe a ela que o amor se estendesse aos filhos que não tinham mães. E ela faz isso. E ele disse, se amares muito, eu virei te buscar. Olha só. E no dia final dela na terra, ele diz, Maria, amaste muito, por isso vim te buscar. Está lá no Boa Nova, para quem É quiser verdade, ler é esse verdade. livro maravilhoso. Nós estamos tentando, meu amigo, outras coisas. Acho que, no fundo, André Luiz, desde a primeira página de Libertação, nos quer dizer, não dá mais para viver no aquário.
no atual estágio evolutivo, se queremos a beleza, a felicidade para a qual nós fomos criados, temos que deixar o aquário, que avançar pelo rio, de chegar ao mar e ainda de dizer aos outros, vamos todos fazer essa caminhada juntos, sem nos contentar com o aquário. Na verdade, o maior prisioneiro de todos era Gregório. E ele sabia disso no fundo. A mãe, quando lhe surge, ele percebeu que de alguma forma tinha começado a libertação dele. Ele não sabia nem o que viria depois, mas entendia que não dava mais para resistir àquele sentimento extraordinário que no fundo vibrava também nele quando se acordava da mãe. E o que virá depois, Maíse? Ah, o que virá depois, meu amigo? Aí são as consequências de todos os nossos atos. E tomara que nós tenhamos a sabedoria de entendê-los e até de amá-los. De amar as nossas cruzes, por que não? Porque no fundo, se não fizermos isso, seremos eternos insatisfeitos. Diremos sempre que Deus se esqueceu de nós. E quando, na verdade, você sabe que o que mais me chateia, no bom sentido, é que os espíritos amigos dizem que muitos de nós, que hoje estamos na doutrina espírita, ou somos enamorados dela, ouvimos da boca do próprio Cristo no Sermão da Montanha, as belezas que ele preceituou. Nossa. E se estamos aqui até hoje, meu caro? 2000 anos. É porque o aquário durou muito nas nossas vidas, não é mesmo? Está na hora da gente aproveitar a oportunidade. Graças a Deus, aos amigos espirituais, a Jesus, esse nosso irmão, né, mais vivido, tantas experiências e tanto amor e paciência para conosco, né, Maísa? É verdade. A gente tem um futuro, sem dúvida alguma, meus amigos, brilhante, desde que a gente faça brilhar a nossa própria luz, com a humildade que a gente precisa aprender a ter a cada dia na nossa existência e, sobretudo, com a caridade que a gente precisa vivenciar no amor ao próximo. Maíse, muito grato por sua presença aqui Eu que conosco. agradeço pela oportunidade. Grato também por sua presença, por sua companhia, sempre muito agradável e bem-vinda. Continue conosco aí em próximas edições do programa Livros que Iluminam e toda a programação da FEB TV. Muito obrigado.